Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no nosso canal para mais um estudo bíblico, para ajudar na sua vida devocional, para descomplicar a palavra de Deus para você que sente alguma dificuldade. E no vídeo de hoje nós estamos entrando no capítulo 43 de Gênesis, onde a gente está mais ou menos ali no meio da história de José. A gente já viu que José já se encontrou com os seus irmãos, e aí agora nós estamos no período onde José faz alguns testes com eles, e eu acredito que vai ser uma bênção para minha vida, uma bênção para a sua vida. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já quero convidar você a se inscrever, a compartilhar, a curtir. Eu tenho convicção de que o conteúdo que nós produzimos aqui vai abençoar a sua vida, vai abençoar as pessoas que você conhece, e eu acredito que em nome de Jesus, a sua vida será transformada a partir dos vídeos aqui do canal. Então, no vídeo de hoje nós vamos pro capítulo 43 de Gênesis, e em nome de Jesus vai ser uma bênção para todos nós. Então, bora pro vídeo. Gênesis 43 é o nosso foco hoje, então já quero convidar você a abrir sua Bíblia no versículo 1 e 2 do capítulo 43 de Gênesis. Nós vamos observar em especial no vídeo de hoje o segundo teste que José faz com os seus irmãos. Teoricamente, é uma tríade de testes, né, que nós temos no capítulo 42, 43 e 44 de Gênesis, aonde José, ele de alguma forma busca encontrar como está o coração dos seus irmãos. E no vídeo, né, de hoje, no capítulo 43, nós vamos observar o segundo teste, mas nós vamos olhar para o capítulo todo, como nós sempre fazemos em todos os vídeos. E o verso 1 e 2 diz assim: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Então, aqui o que nós observamos? Que a fome, né, que José tinha interpretado no sonho de Faraó, ela ainda estava acontecendo, ela ainda persistia no Egito e nas terras em volta. E aí, os irmãos de José já haviam descido ao Egito uma vez, aonde José pega um dos seus irmãos, mantém ele preso, pedindo para que eles trouxessem Benjamim de volta, para que José pudesse observar como estava o estado físico e emocional de Benjamim. E para dificultar um pouco mais esse teste, esse pedido que José fez aos seus irmãos, ele coloca, né, ele devolve o dinheiro que os irmãos pagaram pelo cereal, só que ele devolve de uma forma como se eles nunca tivessem pagado, ou seja, dando a impressão de que eles haviam roubado José. E aí, aqui, como eles vão voltar para o Egito, eles ali na conversa, né, com Jacó, eles afirmam justamente disso que havia acontecido com eles, que eles estavam com aquelas moedas, que eles estavam com o dinheiro. E aí Jacó fala: ó, não, leva o dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Só que, além dessa questão do dinheiro que eles precisavam devolver, José havia pedido Benjamim. E aí, nesse ponto, sobre pedir Benjamim, a gente observou no final do capítulo 42 que não era uma coisa que Jacó aprovava. Rúben, no final do capítulo 42, ele até meio que tenta falar para Jacó assim: ó, pai, se acontecer alguma coisa com Benjamim, eu dou a vida dos meus filhos para o Senhor. Só que isso acaba não soando legal para Jacó, acaba não convencendo ele, e aí Jacó não aceita. E aí, nesse contexto aqui, onde a gente observou o que aconteceu no capítulo 42, vendo o teste que José colocou diante deles, e que a fome persistia e que eles precisavam voltar para o Egito, Judá, ele se levanta, se destacando, assumindo meio que de alguma forma o papel de liderança da família, nesse papel de comunicação que Rúben tentou ter com Jacó. E aí,
ele lembra ao pai que o governador do Egito foi claro que sem Benjamim não haveria retorno seguro, nem dinheiro não, nem cereal, nem comida para eles comerem. E aí, essa parte de Judá, que Judá lembra Jacó desse combinado, desses fatos e tudo mais, o que acontece? Judá, ele não só relembra Jacó dessas coisas, mas ele também se coloca como responsável por Benjamim. Olha só o que fala no verso 8 e no verso 9 do capítulo 43. Está dizendo assim, ó. Com isto, Judá disse a Israel, no caso Jacó, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Olha só, aqui, olha como que Judá, ele está sendo muito firme no seu discurso, falando que não haveriam perdas, que eles iriam e voltariam seguros, ou seja, trazendo um papel para Jacó no sentido tipo assim, pai, pode deixar que eu vou resolver isso. Pai, pode deixar que eu sou responsável, envia ele comigo. E não vai voltar só nós, mas todos nós voltaremos seguros, porque é isso o que o rei ou o governador do Egito pediu para nós. E aí no verso 9, olha só a frase que Judá fala para Jacó: eu serei responsável por ele, da minha mão o requerirás. Ou seja, pai, é de mim que o Senhor vai requerer. Não vai ser dos meus filhos, não vai ser da minha esposa, não vai ser dos meus irmãos, é de mim. Se eu não o trouxer e não puser a presença de ti, serei culpado para contigo para sempre. Ou seja, aquilo que Jacó irá fazer com Judá, caso acontecesse alguma coisa, está na responsabilidade de Jacó. Não é Judá que está dando o juízo, não é Judá que está colocando, não, pai, se tudo der errado, faz isso comigo. Não, pai, a minha culpa será com o Senhor para sempre, se eu não trouxer ele à sua presença. Olha só como que é forte o discurso de Judá. Olha como que ele declara muito diferente de como Rúben havia dito. A grande questão sobre Rúben é o seguinte: ele coloca os seus filhos como garantia para Jacó, e isso é muito complicado, porque Jacó, sendo o avô dos filhos de Rúben, que era o filho mais velho, que no capítulo 42 tinha dado essa ideia para levar Benjamim até José no Egito. Só que o que acontece? Isso não soa legal. Calvino, no seu comentário bíblico, ele até demonstra uma certa intensidade pelo zelo. Ele fala até sobre um apego maior, uma vontade de fazer dar certo de Rúben. Só que isso foi exposto de uma forma inadequada. Isso foi levado até Jacó. Esse zelo se manifestou para Jacó de uma forma que não convenceu os seus ouvidos. Isso é uma lição muito importante, sabe, para nós. Às vezes a gente tem no nosso coração certos desejos, certas vontades de fazer as coisas, a gente quer proteger, a gente quer zelar. Só que o zelo, o desejo de fazer a coisa certa, por si só, não é o bastante. A gente precisa saber como administrar isso e como levar isso para as outras pessoas, como levar isso para fora na nossa vida prática, nas nossas mãos, até no nosso jeito de falar, entende? Por isso que, no caso aqui, Rúben, a gente vê que ele, olha só, é um pai que declarou que ele daria a vida dos seus filhos caso acontecesse alguma coisa. É muito pesada essa declaração de Rúben. E aí o texto ele não condena moralmente, no caso, Rúben por ter falado isso. Só que o capítulo 42 e 43 vai demonstrando que essa liderança de Rúben como irmão mais velho, ela vai começando a se deslocar. Ela vai começando a passar para o Judá.
Porque a forma como Judá expõe o zelo, a forma como Judá assume a responsabilidade desse zelo que Rúben também tinha, se tornou mais convincente para Jacó. E aí, no caso, essa responsabilidade pessoal, aonde a garantia seria o próprio Judá, a própria postura de Judá e não os seus filhos, aquilo soa melhor para Jacó. E olha só como é interessante. Não sei se você já assistiu aqui no nosso canal o vídeo que nós falamos sobre Gênesis capítulo 38. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, que tá muito bacana. A gente fala até sobre a relação, né, porque no capítulo 38 a gente vê uma nora de Judá se fantasiando, como que eu posso dizer? Se fantasiando, se escondendo como uma prostituta, e aí ela meio que faz de uma forma para ajudar se deitar com ela, e a gente fala sobre essa passagem, até sobre como a palavra de Deus interpreta a questão da prostituição, um escolhido do Senhor, afinal Jesus veio do leão da tribo de Judá, sobre como que fica essa postura de Judá como escolhido, como líder, aonde ele cai, né? E até sobre a relação da prostituição com a palavra de Deus. Então é um vídeo muito bacana, vai lá, que eu tenho certeza que você será abençoado. Mas, voltando aqui para o estudo, quando nós lembramos de Judá, do que ele fez no capítulo 38, sobre ele ter se afastado da família, sobre ele ter ido, de alguma forma, se distanciando dos seus irmãos, sobre ele ir colocando a sua nora de escanteio, sendo que ela havia perdido seu marido, e aí você vê que esse Judá, pro Judá de agora, é um Judá totalmente diferente. Claro que a sua transformação não atingiu o seu ápice, porque nós vamos observar no decorrer da história essa transformação de Judá. Mas aqui nós começamos a observar esse início de mudança, essa postura de Judá que vai mudando. E isso leva para ele essa posição sobre alguém que assume a responsabilidade, sobre alguém que se torna o líder dos irmãos. E Jacó, no caso, ele vai aprovar essa ideia de Judá. Até porque ele não negociou vidas alheias, como o Rúben tentou fazer. E é claro que falar dessa forma, né, que o Rúben tentou negociar é pesado, porque eram os próprios filhos dele. Mas talvez seja assim que soou para Jacó. Talvez isso que pegou mal para Jacó e não convenceu ele de fazer aquilo. E aí, até porque ainda sobre esse ponto, o que acontece? Até porque talvez perder Benjamim e os netos e os filhos de Rúben para Jacó doeria ainda mais para ele. Por isso que para Jacó o discurso de Judá soou melhor, e automaticamente a sua posição, a posição de Judá diante da família, ela vai se transferindo. E aí, o que acontece? Jacó aceita isso, e aí eles vão para o Egito novamente. E aí, o que acontece? Como era a segunda ida deles para o Egito, José já havia conversado com eles e tudo mais. Eles fazem, né, questão de devolver o dinheiro para José. Ou seja, isso é uma coisa que para José soou muito bem. Eles levaram Benjamim com eles. Então, ou seja, nesse primeiro teste que José coloca diante deles no capítulo 42, eles são aprovados. Tudo isso demonstra uma mudança diferente, né? Porque a consciência deles estava se despertando sobre o cuidado para com Benjamim, referente à honestidade, de não passar a perna em José por conta do dinheiro e tudo mais. E aí o que acontece? Por conta deles passarem nesse primeiro teste, José hospeda eles de uma forma mais amigável, de uma forma mais amistosa. E aí, o que acontece? José prepara uma mesa para todos eles. E aí, nessa mesa onde José prepara, ele organiza os irmãos por ordem de idade, tudo, né? E Benjamim, por ser o mais novo, ele fica numa posição diferente, tudo.
E aí o que acontece? Presta muita atenção nisso. Benjamim começa a receber da equipe de José, dos servos ali, dos mordomos da casa, uma porção maior do que a dos seus irmãos. Então, é mais ou menos assim. O que seria isso? Imagina que você está lá na sua família comendo, aí a pessoa chega e ela bota um prato, só um exemplo, com um pouquinho de arroz, um pedacinho de bife, uma salada e sei lá, uma água com gás. E aí ele faz isso para todos. Só que para uma dessas pessoas, ela coloca um pratão com 2 bifes, coloca uma batata frita, uma salada, ela coloca 2 opções de bebida, talheres e muito mais. E aí você começa a olhar aquilo e você fala assim, nossa, mas por que será, né? Por que ele está sendo favorecido? Por que ele está recebendo um pouco mais? E isso foi o que aconteceu com Benjamim. Ele começou a receber, o texto declara, que era uma porção 5 vezes maior do que os irmãos estavam recebendo. E aqui é justamente o segundo teste de José para com seus irmãos. Como que a gente pode intitular esse teste? Vários nomes são possíveis para isso, mas eu intitulei como o favoritismo explícito. Ou seja, ficou na cara de todo mundo que José estava favorecendo Benjamim. Bem parecido com o que Jacó fez com José diante dos seus irmãos. E aí José, de alguma forma, ele meio que recria essa cena, né? Na mente na mente dos seus irmãos. Ó, antigamente, vocês... É claro que José não fala isso, é ele despertando isso na mente deles. Vocês antigamente tinham um irmão que ele foi favorecido. E como que foi a reação de vocês com aquele irmão favorecido? Hoje, vocês estão tendo um irmão mais novo de novo. E ele está novamente sendo favorecido na frente de vocês. Como que vocês vão reagir? É mais ou menos isso que José está fazendo aqui diante deles. Só que é muito interessante a postura dos irmãos, que é totalmente diferente. Em primeiro lugar, os irmãos, eles permanecem à mesa. Então, ou seja, durante todo o período da comida, durante todo o período da mesa onde eles estavam se alimentando, eles ficaram lá, do início ao fim. Eles não fizeram o que muitas vezes a gente faz. Quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente pega e fala, você quer saber, eu vou embora. Sabe? Imagina, às vezes, quando você tá com a sua esposa, com a sua namorada, com seus amigos, você chega num lugar, numa festa, e tem alguma coisa acontecendo ali, e aí você fala, aí você olha pro lado, você quer saber, vamos embora, sabe? Vamos ficar aqui não. Os irmãos de José poderiam ter feito isso, mas eles permaneceram. Ou seja, eles ficaram lá enquanto Benjamim estava sendo favorecido, ele estava sendo honrado muito mais do que eles estavam sendo. Ou seja, esse é o primeiro detalhe de mudança de postura dos irmãos. Só que o outro ponto é que o texto declara que, o verso, se eu não me engano, 33 e 34 do capítulo 43, fala que os irmãos, eles beberam e se regalaram. E essa questão do beber, antigamente, você beber junto com uma pessoa, em companhia dela, simbolizava que você estava se alegrando, que você estava tendo comunhão com ela. E o verbo regalar significa você ter um prazer compartilhado, aonde você está feliz na companhia da pessoa, aonde você permanece ali com ela. Então, ou seja, eles não apenas permaneceram, porque tem muitas pessoas que escolhem permanecer, mas permanecem de bico, permanecem com uma postura infantil, permanecem de cara fechada e tudo mais. No caso aqui, não. Eles permaneceram alegres com Benjamim, alegres na presença do governador, alegres entre todos. Então, ou seja, o favoritismo que José teve diante deles antigamente gerou um certo ódio, gerou uma angústia, gerou uma raiva nos irmãos de José. Hoje o favoritismo aqui já não está gerando ódio. Ou seja, o coração coletivo de todos os irmãos foi transformado. Eles tiveram uma postura totalmente diferente diante do favoritismo. E aí, sabe, quando eu
eu estava lendo esse capítulo, preparando o estudo, né? Lembrando que a ideia dos estudos é a gente descomplicar o capítulo, sabe? A gente fazer as conexões, pensando na narrativa bíblica como um todo, né? Interpretando os capítulos dentro da narrativa bíblica, sabe? E aí, né, eu observando e pensando, né, sobre aplicações, sobre tudo isso que aconteceu aqui no capítulo 43. E aí, já partindo para o final, o que vem à minha mente? Como que nós ficamos, como que nós nos posicionamos diante de um favoritismo explícito? Porque, teoricamente, o capítulo ele se encerra assim. Esse é o final do capítulo. Eles permaneceram com Benjamim e se alegravam, bebiam e ficaram à mesa enquanto ele estava sendo favorecido. O capítulo encerra dessa forma. E aí a aplicação para nós, ela vem nessa atmosfera. Como nós nos posicionamos diante do favoritismo? Como que fica a nossa conduta quando alguém explicitamente recebe um favor maior do que nós estamos recebendo? E às vezes são pessoas que nós olhamos como menores. Porque aqui no caso, todos os irmãos eram mais velhos do que Benjamim. E antigamente, principalmente naquela época, uma sociedade patriarcal, uma sociedade que estava se desenvolvendo ainda, onde muitos deles ainda eram nômades, essa questão da idade, da hierarquia era muito forte. Então eles poderiam olhar para Benjamim como menor. E muitas vezes a gente já falha nisso, sabe? Muitas vezes a gente faz o contrário do que Jesus aponta nas Escrituras. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser o maior, esse vai precisar servir. Esse precisa se considerar o menor. A gente faz diferente de Paulo, que declara que dos pecadores ele era o maior, mas dos apóstolos ele era o menor. A gente já tem uma tendência a olhar para o outro como menor, como menos capaz, como menos digno dos mesmos direitos que você. A gente pensa dessa forma. E ali, pensar isso é tão contra o evangelho, porque isso gera coisas ruins em nós. Gera justamente esse ódio, essa desvalorização. Talvez você se sente extremamente desvalorizado por Deus de tanto você ficar achando que você é melhor do que os outros. Bem provavelmente essa foi a postura dos irmãos de José. Eles se sentiam os mais velhos, os mais poderosos do que José. E aí quando José foi favorecido, eles se sentiram o quê? Desvalorizados. E aí esse texto nos leva para isso. Sabe por quê, irmão? Na vida, as pessoas vão ser favorecidas na nossa frente. É só você parar para olhar, por exemplo, na questão do mundo corporativo. Quantas vezes aquele que recebe a promoção, quantas vezes aquele que está sendo favorecido e tudo mais, e acontece de maneira explícita. Em alguns momentos, essa promoção ela é tão injusta que aquela pessoa de fato não trabalhou para aquilo. Claro que aqui eu estou falando numa situação diferente do que eu falei sobre a gente se sentir superior às pessoas. Aqui tô dando um outro exemplo para aguçar a nossa mente. No mundo corporativo é normal, acontece muitas vezes isso. Às vezes vai acontecer até na igreja. Até no meio da igreja vai acontecer esse tipo de coisa. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Então a primeira coisa que nós devemos pensar é sobre o quê? Diante desses favoritismos, primeira coisa é a gente não se desvalorizar, não ficar pensando que nós somos ruins ou dodóis, não sei o quê. Porque o que leva a gente a pensar isso, muitas vezes, é achar que nós somos melhor do que os outros. Então a primeira coisa é consertar esse orgulho diante de nós, diante do nosso coração. Consertar isso diante de Deus, sabe? A segunda coisa é entender que mesmo que, ainda que a gente não se sinta melhor que os outros, ainda que a gente
a gente não tá menosprezando, não olhando para os outros como menores, mas a gente se fazendo menor, ainda assim, em muitos momentos, nós não vamos ser os favorecidos, serão outras pessoas. Faz parte da vida isso. E aí sabe o que o texto nos convida a fazer? A permanecer e se alegrar. O texto nos convida a permanecer e a se alegrar. Sabe, muitas vezes essas coisas acontecem e a gente gera angústia, amargura, tristeza, ódio. Só que sabe, irmão, você quer vencer isso de uma vez? Você quer vencer isso de uma vez por todas? Lembre-se que você não precisa de favor humano. Porque o maior favor que um homem pode receber na sua vida é o favor da salvação, que veio através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós não precisamos do favor do homem. Nós não precisamos do favor do homem para nos alegrar, para nos sentirmos especiais, para a gente ter motivação para trabalhar, para a gente ter motivação para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. A gente não precisa de favor humano, de favoritismo humano para fazer essas coisas. Porque o maior favor que um homem pode receber, nós já recebemos a partir de Cristo Jesus. Então levante-se, irmão. Se alegre em Cristo Jesus. O mundo não te favoreceu, não tem problema. Cristo já te favoreceu, te arrancando do inferno e te dando a vida eterna. Te rejeitaram, te excluíram. Às vezes era até uma pessoa que você tinha apreço, como no caso os filhos de Jacó tinham apreço pelo pai. Ainda que seja nesse contexto, permaneça fiel a Cristo, a Deus, acima de todas as coisas. Porque a nossa motivação, a nossa alegria não vem de favor humano, mas vem do favor que vem do céu. A nossa alegria não vem de favor humano, mas vem da alegria que desce do céu. É como o Salmo declara, Deus, que devolve-me a alegria da salvação, irmão. É a salvação que traz a completa e a verdadeira alegria, o verdadeiro consolo, a verdadeira motivação. Amém? Esse é o convite do texto para nós, sabe? Mudar, sabe? Mudar. Aconteceu um favoritismo explícito, seja diferente, permaneça e se alegre. Sabe, você não precisa de honra humana, sabe? Você não precisa disso para se manter de pé, porque quem te mantém de pé é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é o Deus Pai. Amém? Então, esse é o final do capítulo e a lição do capítulo é essa. Convido você a fazermos uma oração rápida para a gente selar isso em nós e levar isso para a nossa vida prática, tá bom? Então feche seus olhos, convido você a orar, amém? Senhor Jesus, meu pedido é que o Senhor cele essa palavra no nosso coração. Deus, muitas vezes a gente não vai entender o porquê pessoas são favorecidas, porque pessoas pelas quais nós temos apreço decidem favorecer os outros ao invés de nós, ainda que a gente trabalhe, ainda que a gente faça as coisas certas, sabemos que isso acontece na vida, Pai. É normal, às vezes o líder errou, ou às vezes era para acontecer daquela forma, às vezes não era o nosso tempo e a gente precisa compreender isso. Mas, Pai, independente disso, o que fica desse texto é que diante do favoritismo explícito, que a gente não venha, Pai, gerar ódio pelo próximo, gerar amargura por aquele que está sendo favorecido, mas que a gente permaneça e se alegre com quem tem que se alegrar, Pai. E que a gente
venha se manter, Pai, fiel a Ti. Venha se manter motivado e feliz com o Senhor, a partir do verdadeiro favor que veio do céu, que é a salvação, que é o Evangelho, a obra de Cristo em nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, de mandar para o máximo de pessoas e de se inscrever também. Nosso desejo é que a palavra de Deus esteja ao alcance de todas as pessoas. E a nossa tarefa é ajudar você e o máximo de pessoas a entender que a palavra está disponível e ela está ao alcance da sua vida e de milhares de pessoas, tá bom? Um grande abraço do Luiz e até mais.